vamos desenvolver o nosso tema de hoje chamado Neuroses Religiosas. Neuroses religiosas. A grande verdade é que já tem um tempo em que a ciência vem se debruçando no seu olhar acerca da religião. No início de sua análise, talvez como herança, né, de um tempo sofrido perpetrado pela própria religião sobre o domínio do conhecimento humano, conhecido na história como Era das Trevas, e que precedeu uma era posterior chamada Iluminismo, né, onde prorrompem-se, né, o espaço para reflexão, para o pensamento, para a análise científica, de modo que a gente vê a história se movimentando como que num movimento pendular, onde ele sai de um extremo de total restrição e controle relativo ao conhecimento para uma total abertura essa cuja uma das heranças, né, herdadas desse período anterior das trevas foi um fortíssimo preconceito, né, com relação à religião como sendo algo que empresta benefício, seja para o indivíduo, seja para o coletivo, né? Porém, com o passar do tempo, né, e a ciência meio que se destraumatizando desse tempo de controle da religião sobre o domínio do saber, a ciência então ela começa a produzir um olhar e uma análise mais isenta, né, para o meio da religião e inclusive constatar possíveis benefícios em relação ao indivíduo e ao coletivo, né? Então você vai ver em diversos autores, muitos abordam ele, se a gente for querer trazer pelo menos uma plataforma teórica para respaldar a nossa leitura, a gente vai ter que inevitavelmente seccionar e selecionar alguns autores e algumas teorias para nos respaldar. William James, né, que foi um dos grandes pensadores e pesquisadores no âmbito da psicologia, ele também faz um excelente trabalho em relação à análise da religião, e ele entende que a experiência fenomenológica do sujeito com a religião ela fala muito mais alto e se apresenta como o núcleo central a ser estudado e a ser considerado, muito mais do que o corpo doutrinal, dogmático de preceitos e diretrizes daquela religião propriamente dita. Freud, por outro lado, ele já é um tanto quanto cético em relação aos benefícios da religião, concebendo-a inclusive como uma manifestação de defesa do sujeito para com os seus medos primitivos, né, e para com forças de impulsos e sentimentos contra os quais o sujeito tem dificuldade para lidar. Diga-se de passagem que eu concordo com ele. Mas, enfim, a questão não se encerra aí. Jung, que é aquele que, inclusive, irá respaldar, até por ter, da minha parte, o maior conhecimento teórico, ele já olha com eu não iria dizer otimismo, porque a grande verdade é que Jung ele não discursa a favor da religião. Ele adentra o universo da religião para observar como o fenômeno psicológico se desdobra na interação com esse ambiente. E ali ele observa que esse ambiente coloca o sujeito em contato com os chamados arquétipos, né? Que na teoria junguiana são elementos de natureza universal, que pertencem ao inconsciente coletivo e que coloca cada humano em contato com
percepções, insights e compreensões acerca dos seus próprios dilemas e dos seus próprios conflitos. Temos aqui muita gente boa entrando, dentre eles o Bruno perguntando já se perdeu muita coisa. Perdeu não, meu amigão, estamos aqui no início. Os minutos iniciais aqui foi recebendo todo mundo. Pode puxar a cadeira aí, meu amigo, que a coisa está toda no início, né? Portanto, se eu pudesse dar essa introdução, né, essa introdução teórica, de um respaldo teórico, né, de pessoas que se debruçaram na leitura desse fenômeno, eu, no momento, talvez até na própria construção do bate-papo que a gente vai ter aqui, talvez eu vá citando uma estatística ou outra, mas o que eu de fato gostaria de me concentrar hoje aqui seria no compartilhamento com vocês, para vocês, amigos queridos que estão me acompanhando aqui ao vivo nessa live, e para todos aqueles que estarão me acompanhando nos meus demais canais, no meu canal no YouTube, tanto quanto no IGTV. Com todas essas plataformas de leitura que nós tivemos aqui, fornecidas por William James, Freud e Jung, nós vemos em cada um deles análises que contemplam aspectos muito válidos, muito legítimos acerca do tema que nós estamos abordando. William James, ele coloca em segundo plano a doutrina e a bandeira religiosa e tenta trazer para o relevo do primeiro plano, né, para relevo do primeiro plano, a experiência religiosa do sujeito que está participando ali daquele universo. Freud, ele já vê, e ele tem uma colocação onde ele diz que a religião está para a sociedade da mesma forma que a neurose está para o sujeito. Ou seja, ele vê como uma formação defensiva fornecida pela cultura para o sujeito, a fim de que ele se defenda de sentimentos e impulsos com os quais ele não sabe lidar. Ora, embora isso não abarque tudo, isso sem sombra de dúvida contempla muitos aspectos de verdade sobre a função que a religião cria. E Jung, acerca das doutrinas religiosas e das bandeiras religiosas, Jung dá o nome de confissão religiosa. E em relação a isso, ele deixa bem claro, né, nos seus textos, né, e nas suas pesquisas, que nesse terreno ele não entra. Ou seja, no terreno das confissões religiosas. Da denominação tal, da bandeira religiosa tal, da doutrina tal, todo esse corpo, né, dogmático, doutrinário, literal, que perfaz ali uma determinada diretriz ritualística, litúrgica e teórica de devoção. Essa daí é uma praia que cada religião tem o seu próprio arcabouço e cada um na sua, e a amizade continua. E Jung, ele vai explorar a ação dos arquétipos atuando por trás dos símbolos que são propalados e veiculados por cada religião. Em especial, ele tem um enfoque, né, inevitavelmente considerável para o meio cristão, porque o seu pai era um pastor luterano, né, e ele teve vivências, obviamente, marcantes, né, na sua criação, na interação com esse pai, que meio que cumpria o seu ofício, porém não acreditava de coração naquilo que ele realizava, e Jung depreendia isso, né? E
E, por outro lado, Jung então passou a observar o modo como a fenomenologia da psique humana interage com a religião, muito embora ele não se resumiu a isso. Ele era vamos dizer assim, um tenaz pesquisador das múltiplas frentes e situações e contextos nos quais a psique humana entrava numa interação que propiciava a sua própria individuação. E no entendimento de Jung, diferentemente da tendência científica de sua época, a religião era um campo extremamente fértil para esse tipo de análise, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é que, por exemplo, muitos estudos, sobretudo da psiquiatria, nota uma porcentagem considerável de manifestações de natureza religiosa, né? No modo como se desdobram, no modo como se expressam as psicopatologias nas pessoas, né? As manifestações psiquiátricas nas pessoas. Eu, particularmente, já tive até a oportunidade de acompanhar alguns casos de perto. E, inclusive, estudos indicam, sobretudo, que as vertentes mais neopentecostais dos protestantes, né, dos evangélicos, elas são um campo muito mais fértil para a proliferação de psicopatologias, principalmente da ordem da psicose, justamente por estimularem uma forte carga de material supersticioso, de material místico, de ideias que não estão ao alcance dos nossos sentidos. E no modo como isso é estimulado, as manifestações no sujeito são interpretadas como efeitos da mensagem que são veiculadas, de modo que, uma vez entendendo que as manifestações produzidas são efeitos daquilo que é pregado, o grupo que ali frequenta não consegue estabelecer uma interpretação adequada em relação à verdadeira natureza do que está acontecendo ali. Portanto, não é raro de prorromperem manifestações psicóticas e que são interpretadas como fenomenologias espirituais, como possessão, ou como a manifestação do Espírito Santo, né? E dependendo do modo como a visão do mundo do sujeito é estruturada, ele constrói um mundo ao seu redor que, dependendo da maneira como a realidade funciona, ao ser estabelecida uma mudança abrupta, aquilo entra no campo de associações do sujeito e dispara um processo de ansiedade tal que o sujeito pode ou abrir um quadro psicótico ou desenvolver algum tipo de neurose muito angustiante, que os envolvidos nessas comunidades, principalmente os pentecostais e neopentecostais, eles primeiro encaminham essas pessoas para conversar com o pastor, ou para conversar com os conselheiros religiosos habilitados ali na comunidade. E dentro da subcultura produzida naquele grupo, quanto mais cabeludo for o problema e aquele líder tiver, vamos dizer, a competência de tratar e resolver a questão, maior será o testemunho de quem resolveu a questão, fornecendo e endereçando para o líder que cuidou e tratou um status de relevância sobre o grupo, né? Portanto, eu tenho até aqui
eu tenho até aqui a colocação da minha amiga, da Renata, porém podem ocorrer o contrário. Coisas espirituais confundidas com pura patologia. Olha, a Renata, sim. Em primeiro lugar, eu respondo peremptoriamente que sim. De que existem coisas de natureza espiritual que podem ser confundidas com psicopatologias. Mas eu diria de coração que as coisas espirituais, elas são tratadas espiritualmente. E espiritualmente elas são resolvidas. Agora, geralmente o que a gente observa são manifestações reincidentes de toda uma engrenagem, né, que permeia que permeia uma arquitetura subjetiva e mental, e que pelo contrário, eu diria que quanto mais a pessoa labutar com as ferramentas da interpretação do que supostamente seria espiritual, sem levar em consideração os desfalques e os desencontros dos ajustes anímicos que ele está vivenciando, ele vai acabar incorrendo naquilo que inclusive virou um ditado. Quanto mais ele rezar, mais assombração ele vai ver. Quanto mais ele se devotar, mais acúmulo de material e de magma ele vai encontrar. Porque, de fato, é aquilo que Jesus dizia e disse, né, no Evangelho de João: o que nasceu do Espírito é Espírito, o que nasce da carne é da carne. Problemas espirituais a gente lida de maneira espiritual. Problemas de natureza psicológica podem ser influenciados de modo positivo pela vida espiritual. Todavia, a devoção religiosa pode dar conta de, pelo incrível que pareça, pode dar conta de fomentar problemas psicológicos, intensificar problemas psicológicos. E é nesse ponto que eu quero, então, de repente, já começar a compartilhar com vocês aqui algumas histórias da minha vida pessoal, que eu, né, até falo com a minha esposa, né, e converso com algumas pessoas mais próximas, que eu teria muito o desejo de um dia poder escrever e tornar isso que eu vou falar para vocês, não vai dar para falar tudo, mas fazer disso uma biografia. Porque eu, por exemplo, eu vivenciei uma entrega muito contundente na igreja evangélica durante a minha infância e a minha adolescência. Eu me lembro com uma média aí de 5, 6 anos de idade. Eu me lembro, eu estava numa igreja junto com a minha mãe, se eu não me engano, a minha avó, e o pastor lá na frente, ele perguntou quem gostaria de aceitar a Jesus, e eu me lembro desse gesto meu, espontâneo. Eu fui lá na frente, levantei a mão e resolvi ir. E dali, mesmo ainda, nossa, sem ter a devida noção e a concepção do que de fato aquilo representava para mim, eu entrei, até que na minha adolescência eu comecei a ter uma participação mais ativa, porque já na minha adolescência eu já interagia dentro de uma igreja que tinha uma interação muito presente, muito efetiva com o grupo da minha faixa etária, né, com o grupo dos adolescentes. E eu era muito sincero, porém, naquilo em que eu sempre fui muito intenso em tudo o que eu fiz,
né? Em tudo o que eu me entrego de cabeça. Não foi diferente nessa igreja que eu pertenci. Tanto que naquilo em que eu ia, boa noite, querida Luana, chegando, um abraço, minha amiga. Naquilo em que eu entrei, eu fui participando, fui me integrando com um grupo e me entregando para as atividades, de modo que não demorou muito para que eu já desenvolvesse uma certa liderança e, na qualidade de adolescente, já passasse a ser uma das figuras que a liderança principal frequentemente convocava para compartilhar palavras, para poder animar o grupo, para estar presentes. E aquilo era uma coisa que particularmente eu gostava muito. Só que, como eu falei para vocês, como era muito intenso na minha energia psíquica, no modo como eu me lanço, no modo como eu me desdobro a fazer, eu era intenso na minha realização ali na igreja, tanto quanto eu era intenso na minha vivência sexual. Só que dentro da igreja esse tema é um tabu. E quando ele é tratado, ele é muito mais voltado para estabelecer um discurso que recrimina, que proíbe, que afirma limitações, do que um discurso que produza esclarecimento, orientação, cujo produto final, para o ouvido de quem ouve, obtenha muito mais entendimento em relação às reais implicações daquela vivência, do que superstições e imaginações que atribuem a vivência da sexualidade como se a vivência dela fosse arrancar um pedaço de Deus, fosse cometer uma blasfêmia sem precedentes, fosse te tornar um pária espiritual. Portanto, na minha adolescência, quando prorrompeu a puberdade e tudo em mim era hormônios saltando, né, pelos poros, eu nos meus 12, 13 anos de idade, e já mergulhado, né, e naquela etapa já mergulhado naquela mentalidade, naquela visão de mundo, onde você poderia não ter um discurso objetivo sobre a sexualidade, mas já dava para depreender o modo como o tema era um tabu naquela situação. Então, a primeira coisa que te vem no trato com essa questão é a vergonha de falar acerca do que você sente, acerca do que se passa nos seus pensamentos. E quando você começa a viver de maneira isolada e sem compartilhar aquilo que você sente do lado de dentro, por pressupor que aquilo se faz de maneira tão anômalo em relação ao que os outros vivem, cada um por si, porque no que diz respeito ao outro, você, olhando de fora, pressupõe que o outro é aquilo que você vê, né? E vamos lembrar que aqui eu estou falando da percepção de um adolescente. Eu tinha os meus 12, 13 anos de idade. Então você pensa que o mundo é aquilo que você vê. E aí você pertence a uma comunidade onde todo mundo veste direitinho, onde todo mundo tem um jargão, né, de comunicação estabelecido, a paz do Senhor, a paz de Cristo, Deus te abençoe, só sorrisinho, todo mundo olhando para frente e você sendo visitado por pensamentos bizarros, né, bizarros comparados, né, a esse mundo poliana, né? E sentimentos e sensações que, do ponto de vista anímico existencial, eram absolutamente naturais ao tempo e à fase em que eu estava, mas se tornavam anômalos para um ambiente
cuja temática da sexualidade carregava a ênfase da proibição, da limitação e da ideia de perigo, muito mais do que um discurso que trouxesse elucidação, orientação e esclarecimento acerca das dinâmicas e implicações reais desse tema, dessa nossa dimensão da nossa vida no dia a dia, né? Portanto, você sem essa informação, sem ter com quem conversar, num patamar de consciência extremamente imaturo, que eram meus 12, 13 anos, e observando uma comunidade do lado de fora, que na aparência transparecia uma coisa assim, absolutamente assim, normal, bonita, comportada, ajeitada, e ainda com um discurso, porque ainda entra um outro tipo de discurso, que é essa fortíssima associação, sobretudo no meio cristão, da ideia de santidade como praticamente sinônimo de ausência de sexualidade. Né? No meio cristão, quanto mais assexual você for, então mais santo você se torna. Eu não vou querer nem entrar aqui na origem, né, agnóstica, né, de sincretismo, dessa consideração, no modo como determinadas diretrizes foram dadas para um tempo e para uma época relativo à Carta dos Apóstolos, e com o passar do tempo aquilo é incorporado no meio cristão, e mesmo depois da Reforma, os protestantes continuaram trabalhando com essa ênfase. Inclusive, sugiro para vocês a leitura de um livro, né, de uma teóloga alemã, que até o ponto em que eu sei ela foi excomungada, né, por motivos óbvios, porque ela escreveu um livro chamado Eunucos pelo Reino de Deus. Eunucos pelo Reino de Deus. Ela retrata, desde que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império até a década de 80, que foi a década, né, em que ela escreveu, ela faz uma compilação de dados do modo como o cristianismo tratou o assunto do sexo e a figura da mulher. Né? São exemplos tão exaustivos que ela vai criando, mas você lê um livro daquele e você fica na dúvida se você chora ou se você ri. Né? Primeiro dá vontade de rir, porque são as coisas mais estapafúrdias que vocês possam imaginar. Do tipo, vamos pegar aqui o exemplo, o casal, ele não poderá ter apego pelo prazer sexual, né? E o sexo só deverá ser feito pela via do clamor da parte mais fraca da relação. A parte mais forte deve resistir até o ponto de não promover a ruptura da relação. Se chegar ao ponto de chegar à iminência da ruptura da relação, a parte mais forte deverá ceder por misericórdia. Mas o sexo deverá ser feito sem prazer, porque o prazer é a porta de acesso para a atuação do maligno. Cara, eu penso que se você é uma pessoa minimamente normal, você está dando uma risada aí, como eu dei num primeiro momento. Mas agora para pensar uma geração inteira de pessoas sinceras, entendendo que praticar isso era prestar o seu culto a Deus. Pensa no terreno fértil para toda sorte de hipocrisia, de compulsividade, de taras e de tudo aquilo que prolifera no humano, aquilo que disfunciona o ser humano. Né? Portanto,
como eu disse no início, é aquele tipo de livro que você lê sem saber se chora ou se ri, mas ele mostra o legado do arcabouço teórico que o cristianismo produziu em termos de sexualidade. E aí chega o Felipe lá, na década de 90, na sua adolescência, né, com toda sinceridade querendo servir a Deus, mas tendo sido ensinado que santidade, que é aquilo que nos aproxima de Deus e seria o propósito de Deus para a gente, tem profunda correlação com a anulação da nossa sexualidade. De modo que, então, entendendo a coisa dessa forma, qualquer pensamento, qualquer sentimento que passe dentro de você, você já começa então a interpretar como pecado, como desvio. E aí, como você não se sente à vontade para compartilhar com ninguém, você então começa a desenvolver a concepção que distorce a sua autoimagem de que você não é normal, de que em você habita ou se desdobra uma anomalia. E aí, como por conseguinte você, por ser jovem, né, e não ter uma família versada num conhecimento psicológico mais amplo, você vai tentar analisar o fenômeno com os recursos teóricos que lhe são disponíveis. Quais eram os recursos teóricos que me eram disponíveis naquela época? A Bíblia e a leitura da Bíblia, e a leitura e a interpretação dessa Bíblia das versões que eu considerava pessoas e versões autorizadas. Então, a leitura e a interpretação dessas pessoas mais a Bíblia me deram o ferramental que me ajudaram a interpretar o que acontecia comigo. E aí, vem acompanhando o meu raciocínio. E aí, o que ainda acontece depois disso? Depois disso, então, você começa, pela leitura e interpretação do que você começa a deduzir acerca daquilo que é falado sobre sexualidade, você começa a interpretar que aquilo que surge em você como impulso, como sensação e como desejos e pensamentos libidinosos só pode ser uma ação de quem? Do Mário? Não. Do Sunda? Não. Do Tinhoso. Aí você começa então a olhar o Tinhoso como sendo o protagonista da efervescência da sua sexualidade. E aí, meus amigos e amigas, a pior coisa que... E aí nós vamos agora falar de associações anímicas. Quando você associa a manifestação da sua sexualidade ao mal, aquela dimensão da sua alma começa a personificar o modo como você a interpreta. Aqui eu já estou dando para vocês uma plataforma de leitura psicológica. Entende? Jung, ele observava que a consciência ela trabalha de maneira complementar com o inconsciente. De modo que se essas duas dimensões vivem em estado de guerra, o modo como a consciência age com o inconsciente gera, por conseguinte, uma resposta equivalente do inconsciente sobre a consciência. Portanto, se você começa sistematicamente a internalizar que as manifestações espontâneas do seu inconsciente são produtos do maligno, são produtos do mal, então, consequentemente, o seu inconsciente começa a personificar esse mal, não porque um mal em si ele seja, mas porque ele vai se tornando um subproduto do olhar e da interpretação que ele está recebendo da consciência.
Inclusive, abra-se um parênteses, é nesse ponto aqui que muitas pessoas que possuem uma suscetibilidade genética, orgânica, para os desdobramentos psicóticos, tais quais a esquizofrenia, é nesse ponto aqui que muitos tocam a sinaleira. Você entendeu? Chega um momento, algum estresse, né, mais incisivo na vida da pessoa, todo esse arcabouço consciente, teórico, em estado de conflito com o próprio inconsciente do sujeito, um determinado estresse da vida faz ele abrir um estado psicótico, e aí a pessoa se vê invadida por um psiquismo extremamente libidinoso, que vem como consequência desse olhar alterado e distorcido da consciência sobre esses sentimentos. Aí é que a gente já entraria na psicopatologia, numa das manifestações psicopatológicas da religião. Porém, como eu ainda não quero entrar nesse terreno, quero me ater ao meu exemplo, e aí você vê, né, já são 8h10, já está faltando poucos momentos aqui para a gente terminar, e eu queria poder abrir aqui para algumas perguntas. Eu vou dividir essa live, minha gente, em 2 lives, vai ter, ou em 3, em quantas for, porque esse é um assunto extenso, e a partir da minha experiência e de inúmeras vivências que eu pude ter de interação com pessoas, eu gostaria de compartilhar muito essas histórias com vocês e ter esse material gravado nos meus canais para pessoas posteriormente poderem utilizar. Né? Eu vou então parar nesse ponto da minha adolescência, né? Salvo a gente possa ver aqui o movimento das pessoas, que se não tiver muito, e eu queria abrir aqui um espaço para comentários, depoimentos, para a gente criar uma interação e não ficar só num monólogo aqui, né? Porque, meus amigos, eu ainda não cheguei na parte quente. Se vocês gostam de uma parte quente, essa parte quente, então de repente a gente vai chegar na semana que vem, onde eu vou falar aqui para vocês o que geralmente não é comentado dentro de igrejas. E eu vou tomar essa liberdade porque hoje a minha espiritualidade ela é muito viva, mas eu entendi não tê-la vinculada a um ambiente institucional por perceber que a moral estabelecida dentro desses enquadramentos acaba produzindo algum tipo de sufocamento para plena expressão da nossa individuação em Cristo. Em Cristo. Então eu quero abrir aqui um quadro para a gente poder conversar. Então já está vindo aqui alguns temas, ótimo tema, e como, bacana, gente, que legal. Então, sinal aqui de que é um tema que suscita interesse. Vamos dar continuidade, que pela via aqui do testemunho, né, da minha experiência pessoal, a gente vai esticando vários braços de comentários para entender esse terreno. Aí a minha prima querida aqui, Renata, ela comenta, como foi que você rompeu? Renata, tenta, só descreve melhor para mim como assim rompeu? Só localiza melhor aqui a pergunta para mim. Me dá aqui um pouquinho mais de detalhes. Eu já faço ideia do que possa ser, mas eu de repente não quero viajar na maionese. Só especifica para mim aqui direitinho o que seria o que você quis dizer com aquilo que eu rompi, que sem problema nenhum a gente explica aqui da melhor maneira possível. Até porque se for o que eu estou pensando, que foi como que eu rompi com o meio institucional, né, da religião, nossa, isso levaria uma live inteira aqui para eu contar isso.
Aí vem a Renata e volta, a psicologia te fez enxergar o outro lado. É verdade. Inclusive, gente, diga-se de passagem, a minha querida prima Renata que está aqui, eu tenho uma história muito engraçada com ela, né? A Renata é minha prima, a gente interagiu muito na adolescência, a Renata me pegou muito nessa época. E eu creio que a Renata, ela percebia o quão intenso eu fui me tornando nesse desdobramento religioso naquela época. E dentro do modo como a minha mentalidade ela foi constituída, né, por esse ferramental da leitura e da interpretação religiosa, principalmente em relação ao grupo que eu pertencia, eu tinha desenvolvido um verdadeiro preconceito pela psicologia e eu tinha várias teorias, né, que refutavam a legitimidade da psicologia enquanto ciência. Né? E do modo intenso como eu acreditava e eu articulava sobre essas questões, eu lembro que uma vez eu fui visitar a minha prima, minha querida prima Renata, que está aqui presente, eu fui visitá-la. E na época, né, ela já estava na faculdade de psicologia. E quando eu fiquei sabendo que ela estava... eu acho que ela estava até fazendo uma matéria de epistemologia, né, da psicologia. Nossa, eu virei um calvário para minha prima Renata, porque, coitada, ela até me ouviu com muita paciência, né, mas eu vim com metralhadoras e fuzis e granadas tentando desconstruir a ideia da psicologia, e a Renata me vendo com aquela veemência e me refutando e tudo mais, e foi aquele papo, enfim, terminou amistoso, porque graças a Deus é uma pessoa querida, mas trocamos altos papos naquele dia. Aí vocês veem a ironia da coisa, né? Porque essa é uma das provas que esse mundo gira, né? Anos depois, né, fui eu visitar em Mendes. Eu nem sei se eu fui visitar em Mendes, mas eu sei que a minha prima Renata, né, toma ciência de que o Felipe entrou para psicologia. E aí a Renata, como assim, Felipe? Que história é essa? Eu sei, pois é, prima, a gente faz viagens intergalácticas, né, de consciência, né? E sem sombra de dúvida, meus amigos, tudo o que eu vou contar para vocês aqui, e vamos tirar essa série, né, de lives aqui para a gente conversar sobre esse assunto, onde vocês vão perceber uma viagem intergaláctica de consciência, né? Onde eu saí de um planeta, de uma galáxia muito distante e vim parar aqui, onde eu estou. Né? Mas eu sei que, coitada, a Renata, minha prima, ela foi uma das vítimas, né, da minha época. Enfim. Aí eu tenho um Bruno aqui perguntando, a Renata é cristã? É cristã, né? Cristã. E ela agiu como uma exímia cristã naquele dia. Muito... E já até com um viés psicológico, que ela entendeu, coitada. Esse daí eu não tenho como... Eu não tenho como dissuadir ele, porque eu não estou lidando com razão, eu estou lidando com uma estranha paixão aqui, né? Ele está muito apaixonado nesse assunto, né? É melhor a gente concordar. Felipe, eu acho que você tem razão, filho. Mas enfim, porque para lidar com gente apaixonada é assim, né? E aí veio até a Renata, eu era católica na época, hoje eu sou evangélica, ok. Já deu aí também, já fez uma viagem aí também, né, Renata? Já é uma viagem. A consciência é assim. A consciência, ela é mutante, né? Ela vai assumindo contornos e desdobramentos, onde a gente espera que ela dilate ao ponto de produzir benefício para o sujeito e aqueles que estão ao seu redor, né? Portanto, bem, voltando um pouco para a questão da Renata acima, Renata, eu diria para você, e essa é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente, que o que me levou a romper com
com esse universo religioso, do modo como a religião tomava a minha visão de mundo e a minha energia, não foi tanto a psicologia, mas sim o sintoma, os sintomas. E é isso que eu vou desdobrar como relato, né, pessoal no decorrer dessas lives, né? E aí vem uma grande viagem, fiz o caminho inverso ao seu. Ok, minha amiga, é verdade. Eu vou então subentender que a gente não está tendo muitas perguntas aqui e até muitas colocações. Eu vou então dar um prosseguimento, aproveitando que nós estamos aqui ainda com uma audiência bacana e nós ainda temos, pelo que eu entendo aqui, uns 10 minutinhos. Então, para a gente poder voltar, se bem que eu vou dar prosseguimento, mas por outro lado, eu quero convidar vocês a fazerem comentários e perguntas, que dessa vez eu vou, se tiver que ser, cortar o meu raciocínio para poder ler aqui e a gente comentar, ok? Então, pegando aquele trecho da minha adolescência, né, com 12, 13 anos de idade, ali naquela idade, já me passam pensamentos e sensações de natureza sexual e que entravam em profundo contraste e conflito com o universo teórico, né? Com o universo teórico e a leitura e a interpretação da Bíblia e da vida cristã que me eram emprestadas e que eu tomava como verdade diante das versões que eu consideravam autorizadas, né? Para falarem comigo, né? Portanto, ali na adolescência, com os hormônios pulando pelas orelhas, eu começo processos compulsivos. Começo processos sexuais compulsivos. Na direção de comportamentos e volúpias libidinosas com jovenzinhos mais jovens do que eu. E aquilo começou a desdobrar uma compulsão, porque qual é a arquitetura da compulsão? A arquitetura da compulsão é você... por que não é impulsividade, é compulsividade? Porque o impulso ele é atravessado primeiro por um conflito. Sabe, você vai ficando desdobrando aquilo, não vou fazer, não posso fazer, aquela angústia vai aumentando, até que aquilo ganha uma efervescência tão grande na sua mente que explode na forma de um comportamento compulsivo que vem como uma onda, que te empurra e te leva com veemência na realização daquela atividade. Né? E assim começou a acontecer comigo, e esses comportamentos nos meus 13, 12 anos começaram a ficar voltados para jovenzinhos mais novos do que eu. E sempre depois desses acontecimentos, e isso tudo lá, dentro da igreja, e isso tudo era vivenciado com muita... era precedido, né? Repito, reformular a palavra, era sucedido, né, por muita culpa, por muita angústia, por muito dilema, que por conseguinte me encaminhava a comportamentos de extrema devoção, que é a própria forma do juiz interno promover a estabilização da culpa, que é te lançando para comportamentos sacrificiais, né? E no meio religioso você tem muitas propostas de sacrifício, desde as financeiras, né, que você faz, dando largas somas de dinheiro, até as de atividades religiosas, como, por exemplo, o jejum, como, por exemplo, o tempo que você tira para ler a Bíblia, a frequência com que você frequenta aquele estabelecimento. Tem muita gente com excesso de devoção que, na verdade, não é outra coisa a não ser uma obrigação determinada por um sentimento de culpa não resolvido, e que do modo como a pessoa se ver cobrada por aquilo que ela falhou,
Para ela, então, dar conta de desanuviar aquela sensação, ela se entrega, então, a um ápice de um comportamento intenso na direção de promover a autoexpiação, que é a anulação da sensação desconfortável e dilacerante da culpa. Então, a minha adolescência, ela entra nesse panorama, né? Eu lembro que, então, com os meus 18 anos, eu então tenho acesso pela primeira vez à masturbação. E a masturbação, ela ocorre então num frenesi anormal, para muito além daquilo que seria recomendável até mesmo para um jovem da minha idade. E tudo aquilo que povoa imensamente a sua imaginação começa a ganhar um poder e um volume tão grande de proporção dentro de você que já começa a pedir outros ares. De modo que naquilo em que você estabelece um vício, esse vício ele vai se ataviando com pequenas associações que vão criando os gatilhos que dão disparo para o processo em você. Então você já não pode mais se ver sozinho dentro de um ambiente que aquilo vem e te acomete. Você já não pode ver se distanciado de olhares fiscalizadores sobre você, que imediatamente aquilo surge dentro de você como pensamento renitente que você não consegue se divorciar. E como você já tem o ego fragilizado por todas as vezes anteriores que você cedeu, você então já tem uma autoconfiança desmantelada dentro de você, que já funciona como uma insegurança, de modo que quando o sentimento surge, você já praticamente se vendo sozinho no ambiente, aquilo já é sinônimo de que você... Opa, 1, 2, 3, voltou. Perdão, minha gente, teve algum problema no sinal aqui, não sei se vocês pararam de me ouvir, mas enfim, estamos de volta, parece que voltou ao normal. Então, quer dizer, são os diversos elementos que vão se ataviando ali como associação e que vão produzindo, como por exemplo, passar em frente à banca de jornal. Quem teve esse problema aqui, tá me ouvindo, seja aqui no Instagram ou seja em outra gente, sabe muito bem do que eu estou falando, até porque hoje eu ouço ainda muito esses relatos, né, do tipo, poxa Felipe, agora nem tanto, né, porque agora com acesso à internet, a banca de jornal e aquele material visual, né, das revistas e tudo, agora já são plenamente acessíveis, né, nos computadores e dispositivos móveis que a gente tem. Mas naquela minha época da adolescência era praticamente, né, totalmente revistas. Então passar na frente de uma banca de jornal chegava a dar uma vibração. E o conflito da compulsão já começava um quarteirão antes da banca chegar. E dependendo do caminho que você fizesse, dependendo do caminho que eu fizesse, eu, sem ver a banca, eu já sabia que daqui a alguns metros eu iria virar na rua e já iria ver a banca, e aquela angústia já estaria presente, trabalhando ali dentro de mim em relação ao que eu não poderia olhar para dentro da banca. Todas essas angústias, elas foram tomando conta, até que eu fui chegando na minha juventude. Né? Quando você já vai para os 18, 19, 20 anos de idade, mas agora o tempo está rolando e eu queria ter um tempo mais adequado para contar para vocês a experiência da época que eu fui líder de juventude na igreja, dividi a vice-liderança, né? Tinha o presidente e o vice-presidente da mocidade, né? E eu era o vice-presidente, e contar para vocês a minha arquitetura psicológica daquela época. Mas, meus amigos, me acompanhem na próxima live. O Instagram já está me dando aqui a contagem regressiva para poder fechar a nossa live. E eu vou repetir esse mesmo tema na semana que vem. Quero dar continuidade a esse autorrelato que eu estou trazendo e ainda trazer outras experiências
que eu lido aqui na clínica, queria compartilhar isso com você, e no próprio transcorrer da experiência a gente vai elucidando muitos mecanismos psicológicos, muitos processamentos e até alternativas para a gente elaborar esses processos. Portanto, gente, compareça, divulgue. Para quem vocês entenderem que esse tema possa ser relevante, chame, convide. Esse vídeo vai estar lá no YouTube, vai estar no meu site, que eu te convido a conhecer, o www.felipenazarete.com.br. Meus amigos, a todos os que estiveram hoje aqui, muito obrigado pela honra da presença de vocês. Me deixarão muito felizes se vocês puderem estar comigo na terça-feira que vem para a gente ampliar e desdobrar esse tema que é muito rico e é muito proveitoso. Convidem a todos, meus amigos. Um grande beijo para vocês, uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!